aí também é responsável pelas CITs, né, Centrais de Informações Turísticas, que são 6 postos. Tem lá em Parelheiros, tem no Aeroporto Congonhas, Paulista, República, Terminal Rodoviário Tietê e Aeroporto Internacional de Guarulhos. E existem ainda 2 postos volantes. Um fica na Liberdade e o outro na Sé. E, além disso, ainda tem mais 2 locais de visitação aqui no centro. É o edifício Martinelli, solucionar. E o nosso roteiro de hoje é o do Centro Histórico, que começa exatamente aqui. Foi exatamente nesse local que os jesuítas provenientes lá do litoral chegaram e preferiram ficar exatamente aqui, onde fizeram uma pequena cabaninha, visando a fundação do colégio para a catequização dos nativos. E por que eles escolheram esse local? Porque aqui nós estamos na parte alta da cidade. Então, estamos no topo da colina. E aqui, esse trecho do triângulo está ao redor de 2 rios. O rio Anhangabaú, que hoje ele passa ainda lá pelo vale, só que ele está por baixo do metrô. E o rio Tamanduateí, que passa aqui onde hoje é o terminal Parque Dom Pedro, fica entre o Mercadão e o Museu Catavento. Certo? Então, foi esse o motivo principal deles escolherem aqui no alto, porque imagina só, sem essas construções ao redor. Então, eles tinham uma visão privilegiada de todo o entorno. Então, por isso que eles escolheram exatamente esse local. Foi um local escolhido estrategicamente. Não foi, cheguei a fazer aqui, não. Já conhecia o padre Manuel da Nóbrega, que era o chefe da equipe dos jesuítas. Ele já tinha vindo aqui alguns anos antes. Já sabia, né, toda a região. E a primeira missa foi rezada nesse local no dia 25 de janeiro de 1554. E por que recebeu o nome de São Paulo? Aquele pequenino povoado começou a se formar a partir daquele momento. Demorou muito tempo para se expandir. E os jesuítas eles tinham por hábito denominar o santo do dia para aquele local que eles estavam inaugurando. Só que, olhando as escrituras, eles não encontraram nenhum santo registrado com aquela data. O que eles constataram foi que o dia 25 de janeiro coincidia com o dia da conversão de Saulo de Tarso em Paulo de Tarso. Ele era soldado romano, né? Teve aquele episódio lá em Damasco, que ele caiu do cavalo literalmente, perdeu a visão, e depois que ele foi recuperando a visão, e posteriormente ele foi se dedicar ao cristianismo e acabou se tornando um dos mais famosos. Então, por isso foi dado o nome de São Paulo. Então, São Paulo é uma das poucas cidades que a gente sabe exatamente onde tudo começou. Então, que tem registro de nascimento. E aquela primeira missa foi rezada na presença de muitos nativos, poucos europeus, e foi se desenvolvendo muito lentamente. E só recebeu o nome de vila mesmo por volta de 1560, quando já tinha sido fundada a Vila de Santo André da Borda do Campo. O João Ramalho, que foi o primeiro europeu que chegou por aqui, fundou aquela vila. E em 1560, devido ao ataque das tribos inimigas que estavam acontecendo por lá, o governador conversou com o cacique de Tibiriçá, que era o manda-chuva aqui na região, que ajudou muito os jesuítas, né? Foi o grande aliado deles. Então, acordaram em trazer aquele pessoal de lá para cá. Só então é que São Paulo passou a ser chamada de Pequena Vila de São Paulo de Piratininga. Observe, eu já falei algumas palavras da língua tupi. Anhangabaú, Piratininga, Tamanduateí. Oi? Anhangabaú também. Anhangabaú, o que era Anhangabaú? Qual o significado? Os nativos diziam que era o rio dos maus espíritos, né? O rio dos malefícios do diabo, porque a água dele não era potável. Quem bebesse aquela água ia ter dores estomacais, náuseas. Tamanduateí a gente vai ver depois. Piratininga, pira, peixinga, seco. Então, também diziam que o rio Tamanduateí chamava de rio do peixe seco. E, com o decorrer dos anos, o Zé de Cheta acabou se tornando mais famoso.
Só me fazer um pipi aqui porque não estou a conta de mão. E em 1556 veio para o Brasil um outro padre chamado Afonso Brás, que ele é considerado o primeiro arquiteto brasileiro. Ele veio com o intuito de fazer ampliação naquela pequena construção que havia sido feita e para dar maior condição de trabalho para os outros jesuítas. Então, eles permaneceram bem tranquilos nesse local até por volta de 1640, quando começaram a vir os chamados bandeirantes para cá. O objetivo deles era seguir rumo ao oeste à procura de ouros e pedras preciosas, mas eles também tinham em mente escravizar os nativos. Por isso começaram as desavenças e por esse motivo os jesuítas foram convidados a deixar esse local naquele ano. Eles saíram, mas eles retornaram 13 anos depois. Aí passou-se um longo período, até que em 1759 veio uma outra ordem lá de Portugal, assinada pelo primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, dizendo que os jesuítas deveriam deixar toda e qualquer colônia portuguesa que houvesse ao redor do mundo. Então eles tiveram que sair daqui às pressas, deixando tudo do jeito que estava. Naquele momento, aquela construção já tinha sido bem melhorada, o governo também já estava melhor estruturado com as suas secretarias, e com a saída dos jesuítas, resolveram ocupar este espaço. Então aqui se tornou o Palácio do Governo, que permaneceu nesse local de 1765 até as primeiras décadas do século passado. Lá por volta dos anos 1930, foi construído o novo Palácio do Governo. O governo mudou lá para os Campos Elíseos, porém, nesse local ainda ficou uma secretaria, a Secretaria da Educação, até os anos 50. E quando estava se aproximando do quarto centenário, o governo chamou os responsáveis pela ordem para conversar e ficou acordado que seria devolvido para os jesuítas apenas o terreno. Então, toda aquela construção foi várias vezes modificada durante o período que o governo esteve aqui, mudou totalmente a técnica construtiva e foi tudo demolido. O acordo foi devolver só o terreno. Então, essa construção que nós vemos hoje, ela é uma réplica, uma reconstrução que teve início em 1954 e só foi finalizada em 1979. Quando fizeram a demolição, encontraram uma parede que ela é do século XVI. Essa parede foi preservada, nós vamos entrar já, vamos ver melhor como era a técnica construtiva da taipa de pilão. Ok? A gente pode perguntar, tá? Esse governo no ano de 1930 é o governo municipal de São Paulo ou é o estatual? Estadual. É estatual, né? Estadual. Uhum. Tá, porque hoje parece que fica lá no Morumbi hoje. Sim. Desde os anos 60 está lá no Morumbi. Ah, certo. E logo vai voltar para os Campos Elíseos de novo. Pelo projeto, né? Isso. Antes da gente entrar, vamos fazer uma foto aqui. Então a gente precisa fazer fotos para passar para a secretaria depois. Okay? Gente, aqui dentro tem que ser desligado, tá? Não posso usar o microfone aqui dentro.
construída no período entre 1554 e 1585, pelo padre Afonso Brás. No que consistia a taipa de pilão? Em misturar o barro, e esta região era difícil até encontrar pedra, né? Então misturava-se o barro com tudo que pudesse dar liga, fibras vegetais, osso moído, estrume de animal, sangue de boi. Se estivesse próximo ao litoral, poderia utilizar também óleo de baleia. Então eles construíam grandes caixotes que seguram no pé de pau, tinha que deixar aquela mistura bem homogênea. Então eles lacravam aqueles caixotes que eram empilhados na vertical, e entre um caixote e outro eles colocavam toras de madeiras que eram enroladas com folhas de bananeiras. Por quê? Porque eles precisavam utilizar os caixotes. E quando secava, devido a eles terem enrolado as folhas de bananeiras, era fácil de tirar. Por isso esses buracos. Tinham que ser paredes largas, né? Para poder sustentar o peso da cobertura. Atualmente, os arquitetos chegaram a uma conclusão que este é um tipo de construção ecologicamente correta. Ela funciona como isolante térmico. Atualmente já estão fazendo construções com esta técnica, com certeza. Sim, também. Minha cidade é cheia disso aí. Estão demolindo as casas de praia para fazer lá as construções novas. Lá é o Alto dos Tropeiros, né? Sim. O perito vinha do Rio Grande passava por ali. Tem muita casa de praia lá. Tem tombamento de casa de praia. Agora, eu visitei o Museu de Arte Sacra, e lá também é feito por taipas também, né? Que é uma das visitas eles mostraram isso também, né? Ainda tem algumas por aqui. Nós vamos passar pelo Sal da Armaqueira, Casa número 1, lá em São Francisco, as igrejas foram feitas com esta técnica. Claro, já sofreram modificação, né? Mas ainda tem algo original. Bom, vamos continuando essa visita, tá? Jabuticaba, Aí no decorrer da visita eu vou mostrando o vídeo para vocês, tá bom? Até com os cortes, porque é óbvio, né? Para aproveitar melhor o vídeo, tá? Que é o pátio do colégio, fundado pelos jesuítas, na primeira metade do século XVI, aqui no município de São Paulo, tá bom? Isso é uma visita que eu estou fazendo agora, nesse dia, no 31 de janeiro de 2026. serve só o declive que está aqui. Nossa Senhora. Então, se as construções dá para ver grandes distâncias. Né? E o rio? Cadê? Tem bateria? Passando os carros para a direita aí. Tem Ali bateria. é a rua 25 de março. Ah, já é 25? Já é 25. Lá na época colonial, o rio Tamanduateí, ele passava aqui bem ao lado, bem rente a 25 mesmo. Lá onde passaram os carros. É interessante acompanhar a explicação dele. O monumento ao índio, daqui do pátio do colégio. Dá uma olhada nisso. São José de Anchieta, um dos líderes do jesuíta. Assim, vale muito a pena vir aqui no Museu do Pátio do Colégio, justamente para a gente ver o ponto histórico do município de São Paulo. Tá bom? Chega pro meio, né? É o bicho das formigas. Então, Tamanduateí é o rio do crescimento de São Paulo só aconteceu para valer quando o café se tornou o principal produto. Isto já na segunda metade do século XIX. Porém, não era produzido nesta região. Foi lá para o interior, na região de Campinas. Ourinhos. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Né?
como o café não era produzido por aqui, era difícil levar até o Porto de Santos, no animal, né? Lá do interior até o Porto de Santos. Imagina a dificuldade. Por isso, houve necessidade da ferrovia. E o Evangelista de Souza, né, o Barão de Mauá, foi para a Inglaterra e contratou os ingleses que fizeram a SPR, a São Paulo Railway, ligando a cidade de Jundiaí ao Porto de Santos, tendo como principal estação a Estação da Luz. Está lá, toda bonitona até hoje, né? Aí as coisas começaram a melhorar e a ferrovia foi inaugurada lá em 1867. Teve judiação acabar. Eu vinha de trem de Ourinhos a São Paulo, eram 12 horas de viagem com meu nome. Beleza, né? 20, 12 horas. Pois é. E, porém, aqui a Belinha continuava sem expansão. Foram mais de 300 anos só nesse trecho do triângulo. Era difícil atravessar o Vale do Anhangabaú para o outro lado. Não existia ponte. E, do outro lado, era uma subida muito íngreme. A travessia para o lado, do outro lado do vale com segurança só foi possível no final do século XIX, quando foi construído o viaduto do chá. Começou a surgir alguma coisa do lado de lá. Só para falando em termos populacionais, quando houve o primeiro censo, em 1852, São Paulo tinha aproximadamente 31 mil habitantes. Em 1900 já tinha chegado a 240 mil. Em 1950, 2 milhões e 800 mil habitantes. Então, depois de ficar tanto tempo sem expansão, foi tudo muito rápido. Lógico que esse período também coincidiu com a vinda dos imigrantes. Porque, no início, mão de obra nas fazendas de café era mão de obra escrava. Depois, lá em 1850, houve a proibição da chegada de novos escravos por ali do Jardim de Queiroz. Pouco tempo depois, os cafeicultores começaram a pensar numa nova alternativa, que foi a dos imigrantes, que vieram em grande número, italianos, espanhóis, portugueses, principalmente, né, e contribuíram para a fundação de muitas cidades aí pelo interior afora. E atualmente, quantos habitantes tem São Paulo? Nem imagino. Aproximadamente 12 milhões. Quanto? Capital, né? É gente para legal. Gente para dedéu. E a menor cidade, qual é? Menor? É, Não é Águas de São Pedro? Não. Não? Menor em território. Menor em população. Para mim, em população. Borá. Aonde? Borá. Por aí. Tem 907 habitantes. Nossa, que tipo? É uma vila. É a menor do Brasil, Serra da Saudade, em Minas Gerais. 800 e poucos habitantes. Ai, precisa dar tempo. Referência ao Padre Manuel da Nóbrega, um dos líderes do jesuíta século XVI. Bem vermelha mesmo. Ela vai crescendo, então vai ficando mais entopada, a casa começa a cair e aí começa a aparecer. Então, conhecida a escultura como Evangelho na Selva, São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, acompanhado da Índia, Partilha, filha da Índia, Partilha, filha do índio de Piriçá. Para Partilha, índio de Piriçá, João Camargo também, um dos fundadores do município de Santo André, da região metropolitana de São Paulo, eles tiveram bastante influência aqui no município de São Paulo. Essa escadinha descendo vai dar acesso à cripta. Não tem mais extra mortal de ninguém aí, mas tem exposição lá embaixo. Inclusive foi inaugurada uma nova exposição semana passada. Aniversário da cidade, né?
a igreja de São José de Anchieta, mais uns passinhos, chegamos ao espaço Ilha das Canárias para homenagear São José de Anchieta, né? Fundação lá na Espanha. Aqui, representação dele com a Índia Bartira, que foi a esposa de João Ramalho. Lembra que eu comentei João Ramalho? Isso? Então, ele chegou, já se tornou cacique, foi morar com a filha do cacique, teve várias esposas. Depois de conviver com mais de 40 anos com a Bartira, os dois foram batizados, a Bartira foi batizada e passou a se chamar Isabel Dias. Ainda tem descendentes deles por aí. Um exemplo clássico, a Rainha Silvia da Suécia, passou aqui por São Paulo em setembro, né? Depois foi lá para a COP30. Passou por aqui, está com 82 anos. Já tem mais descendentes. A Lígia Fagundes Telles, que faleceu uns anos atrás, também descendeu deles. Tem mais gente por aí. Aqui no primeiro andar fica o museu, também Museu São José de Anchieta. Pega o ingresso, tá, não sei, acho que não eu estou ainda não. Era R$ 20. Com o mesmo ingresso pode visitar a cripta também. E lá embaixo, na cripta, também fica a biblioteca Padre Antônio Vieira, com um bom acervo sobre os jesuítas. E aqui no museu tem o número e a capa que o José de Anchieta utilizou durante as suas andanças. Bom, lá no museu, os jesuítas aqui no Brasil chegou em 1549, começaram a evangelizar os indígenas durante a terra e educar e confortar espiritualmente os colonos cristãos europeus, que deram início no processo de colonização do Brasil. Inclusive, foram os principais evangelizadores aqui no Brasil foi os jesuítas, que em 1553 o Padre Manuel da Nóbrega, que foi superior dos jesuítas aqui no Brasil, partiu da Bahia para a Vila de São Vicente, na costa litorânea do estado de São Paulo, tá? E com a missão de escolher um local para a fundação de um colégio jesuíta. Subindo pelas trilhas indígenas até o Planalto de Piratininga, que contou condições favoráveis para esses fins. Então, aqui no colégio o pátio do colégio foi construído e recebeu o nome de São Paulo em homenagem à conversão do apóstolo de São Paulo e a sua missão evangelizadora. Tá? Só um adendo, graças ao apóstolo São Paulo, a gente tem ideia do cristianismo como a gente conhece hoje, tá? Graças ao apóstolo São Paulo, tá? Então, em torno desse colégio, se ensinava e catequizava os filhos dos colonos, os meninos indígenas, surgiu a cidade de São Paulo, tá? Que durante o século XVI e XVII, o edifício passou por ampliações na medida de necessidade de crescimento da população, tá? Em 1773, a ordem foi surpresa pelo Papa Clemente XVI em quase todos os países, com exceção da Rússia. Tá? Vamos lá. Vamos agora na parte de artes sacras do pátio do colégio dos jesuítas, tá? Que vale muito a pena verificar, viu? Vou tentar fazer isso.
Primeira missa aqui no Brasil. E a Pia participar. Santo Inácio de Loyola. Então, aqui no Brasil colonial, a igreja foi o principal polo encaixador da cultura e da arte no Brasil, tá? Os jesuítas, esse é a Companhia de Jesus, fundado pelo Santo Inácio de Loyola no século XV, XIV, se não me engano, exerceu um papel preponderante nesse período, tá? No oratório, construído no século XVIII. Nossa Senhora da Conceição, Aparecida. São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, fundador das ordens dos jesuítas. Assim, em São Paulo, durante o século XVI e XVII, surgiu uma maquinária religiosa peculiar, que deve ser compreendido no contexto do isolamento geográfico, político e econômico aqui paulista, tá? Que se prolongou até a segunda metade do século XVIII. E por essa razão, a imaginária desse período assumiu um caráter local e próprio, por substituir os exemplares com as enormes dificuldades que poderiam ser importadas através da metrópole portuguesa. Tá? Lembrando que o Brasil era propriedade de Portugal até 1822, tá? Aqui até 1822 era propriedade portuguesa, tá bom? Não só atento, tá? Deixa eu sentar aqui para explicar. Em 1565, o Papa Manuel da Monarca pediu reforços e jesuítas capazes
de reorganizar o trabalho iniciado aqui no Brasil, tá? Até então, que o padre Manuel Inácio Azevedo foi nomeado visitador do Brasil pelo propósito geral da Companhia de Jesus, é, que o padre Francisco de Borja. Segundo o Brasil nesse ano de 1565, e passou a organizar as atividades dos jesuítas desde a Bahia até São Paulo, tá? Que seguiu ao sul da Mata Tormenta Sá, junto com os jesuítas, dentre eles o padre Anchieta e o bispo Pedro Leitão. E assim foi. Nossa Senhora de Sacristã. Veja bem, aqui no Museu do Pátio do Colégio, que foi fundado no município de São Paulo, é muito frisado a Companhia de Jesus, fundada pelo Inácio de Loyola, tá? O Inácio de Loyola fundou a Ordem da Companhia de Jesus, que é conhecida como jesuítas. Então, é muito focado nos jesuítas aqui na fundação do município de São Paulo. Tá? Então, foram eles que foram responsáveis aqui na fundação do município de São Paulo, tá bom? João Ramalho teve grande influência, embora ele foi fundador também do município de Santo André, no, na região metropolitana de São Paulo. Muita coisa dá para visitar aqui no museu, tá bom? Que para conhecer o município de São Paulo, que é a maior cidade da região da América Latina, é importante conhecer esse museu, tá bom? Estamos entrando no subterrâneo agora, que é uma das visitas aqui do museu do Pátio do Colégio. Veja só que sensacional aqui. Maravilhoso isso, né? E assim, em 1693, por exemplo,
governador das capitanias do Rio de Janeiro e de São Paulo, na época, o Antônio Paz de Sante, escreveu um relatório destacando as qualidades geográficas da região, possivelmente buscando maiores atenções da coroa portuguesa para a então pequena vila. Na ocasião, o governador atribuiu a José de Anchieta uma profecia em que o jesuíta teria afirmado que São Paulo seria um dia uma grande metrópole do Brasil. E já no começo do século passado, em 1917, que a gente está aí no século XXI, óbvio, né? A Biblioteca Nacional publicou o relatório de Antônio Paz, retomando e divulgando a profecia do contexto do resgate do patrão do Padre Anchieta como figura mística e simbólica. Né? Muito bonito isso. Recomendo vocês virem aqui no museu do pátio do colégio. Maravilhoso. Um remonte da Fundação do Município de São Paulo do século XVI, a partir do século XVI. Tá bom? Espero que tenham gostado.